Com a aleatoriedade, a antifragilidade e as lutas se conectam. Com o processo evolutivo, ao longo da história a gente vem percebendo uma série de interfaces e que as lutas têm muito a ensinar para esse nosso aprendizado de vida. A antifragilidade está baseada no conceito de aleatoriedade, em que eu não posso prever o futuro, mas eu posso prever o que eu vou fazer com ele quando ele se apresentar. E como é que eu vou estar preparado para isso? Ninguém se prepara para o que não pode adivinhar, você não pode saber. Então você se prepara para aquilo que você sabe que está sob seu controle, que é você mesmo, são as suas emoções e o seu controle físico, também, de saúde. A primeira coisa que a gente tem nesse aspecto é o controle mental. Então a meditação vai estar sempre acompanhando o processo físico de desenvolvimento. Eu faço uma atividade que me fortalece o corpo, eu tenho que fazer uma atividade que me fortalece a mente. A primeira coisa que a gente tem em termos de informação é que a natureza, mais ou menos há 4,5 bilhões de anos, ela faz alguns testes, né? E esse aí é um possível ancestral comum nosso. Esse peixe começou a desenvolver algumas características que permitiam ele sair da água e ao longo de milênios foram sendo evoluídas para uma condição, por exemplo, de membros e ele poder depois deambular em terreno somente na água, onde a gente foi capaz de não apenas observar ou perceber o ambiente ao nosso redor, mas sim planejar, fazer projeções de coisas que poderiam acontecer. Como eu já falei no início do vídeo, a aleatoriedade não nos permite que a gente faça uma projeção 100%. A economia é, em parte, incontrolável. O Taleb fala bastante sobre isso no seu livro Antifragilidade, e nem o economista do mundo consegue prever exatamente o que vai acontecer. Se fosse assim, nós não teríamos os grandes booms aí, bolhas que acontecem do ponto de vista econômicos e que tem aumento de inflação em determinados países e assim por diante. A economia é um campo da aleatoriedade aí prático da nossa sociedade e outras coisas também, como a mudança política, ou algumas questões relacionadas à saúde, como foi a pandemia, e assim associado a todos os aspectos que a gente tem na vida. Mas como que eu me preparo para isso? Uma das coisas que a gente pode fazer é você desenvolver condições físicas e mentais para poder responder de maneira equilibrada e com mais precisão possível a essas condições que você não tem na sua lista, né, no seu rol. Ou seja, você não tem a previsão, mas você sabe que você tem o seu autocontrole. Você não sabe o que vai te ser dado, mas você sabe que você pode fazer com aquilo que ia acontecer, mesmo que de forma que você não tenha previsto. Um exemplo em relação a isso é o que o Leonardo Milinov fala no seu livro Andar do Bêbado. Ele cita uma passagem lá que o pai dele comentou, que ele foi prisioneiro da Segunda Guerra Mundial, né? O judeu que ficou em campos de concentração, e ele estava observando ele, né, o Leonardo Milinov, uma vela, e o tremular da vela, o movimento da chama, ele é aleatório. E ele imaginava que deveria haver alguma fórmula matemática que fosse possível prever qual seria o próximo movimento. E o pai dele interveio e falou: olha, isso é como a vida não tem previsão, você não pode saber exatamente o que vai acontecer. Então esse aprendizado ele trouxe depois para o seu campo de atuação, que é a física, e desenvolveu esse livro, né, que é o Andar do Bêbado, entre outros, onde ele aborda esse tema da aleatoriedade e como eu posso lidar com isso. E uma das coisas nesse próprio livro que ele mostra é que o grupo das pessoas que tiveram sucesso pertence àquele grupo das pessoas que não desistiram. Então é isso que elas têm em comum, não porque elas puderam ter um privilégio de previsão mais precisa do que as outras, mas sim porque elas, mesmo não tendo acertado da primeira ou da segunda ou terceira vez, seja lá quantas vezes fosse tentado,
elas continuaram tentando. E isso tem a ver com o nosso desenvolvimento cerebral, porque o nosso cérebro ele tem um número de conexões aí praticamente infinitas, né? A gente, se considerar o subconsciente, é mais ou menos como se fosse o número de estrelas que você pode ver no céu ou pode investigar a partir dos estudos de astronomia. E nessa evolução que nós tivemos lá há 70 mil anos atrás, nós começamos a ter uma possibilidade de enfrentar essa diversidade da natureza por recursos que a gente podia fazer em termos de planejamento. Então, alguma previsibilidade, sim, você tem. E é óbvio, se eu desenvolvo, por exemplo, aqui, mesmo que seja uma ferramenta rústica, eu tenho a possibilidade de prever que o meu sucesso numa caçada ou numa pescaria, etc., tenha maior resultado do que sem esses recursos. E o que isso tem a ver com as lutas? As lutas fazem parte da nossa evolução. A gente combateu sempre para sobreviver, não só contra o inimigo, por exemplo, de outras tribos e assim por diante, guerras, mas contra a própria natureza. Para você conseguir alimento era necessário que você fosse combativo e pudesse superar a sua presa, por exemplo, para ter proteína em quantidade adequada, e isso exigia coragem, destreza e habilidade. E as lutas fazem exatamente isso, desenvolvem essas características e essas condições. Então, elas permitiram que a gente fosse mais competitivo no processo evolutivo. Nós tivemos uma série de teorias, de tentativas e erros, as lutas partiram disso em função de uma série de observações da própria natureza, como, por exemplo, no Kung Fu, imitando gestos de animais que eles observavam, né? Técnica do louva-a-Deus, a garra do tigre, a técnica da serpente, por aí vai, que era uma observação da própria natureza e que eles trouxeram para o desenvolvimento da sua arte marcial e tornando isso aí algo aplicado para o desenvolvimento não só de guerreiros, mas para o desenvolvimento, como a gente conhece bem da história, de autocontrole, de estado mental, de consciência alterado, e que você poderia atingir um nível de calma e de segurança mental, que inclusive um dos problemas associados à depressão são algumas escolhas mentais mal feitas, e que esse tipo de treinamento previne. Ele ajuda a você ter um cérebro, entre aspas, mais musculoso, né? Ou seja, mais capaz, mais resiliente e, em última instância, que é o que a gente quer, mais antifrágil, que é aquele que aprende com a adversidade, faz com que você transforme essas dificuldades do aleatório em algo que se torne ganho. Você aprende com isso e vai evoluir, vai se tornar um pouco melhor do que você era antes. Então, as lutas têm essa possibilidade de participação na nossa qualidade de vida, na nossa saúde como um todo, e especialmente no desenvolvimento de uma sociedade mais harmônica e mais saudável enquanto organismo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like